Oi, amores, como estão? Todos bem? Eu estou bem. Seja muito bem-vindo ao Caminho do Coração. Aqui eu falo um pouquinho sobre autoconhecimento, expansão de consciência, desenvolvimento pessoal e o despertar espiritual de uma maneira simples e prática. No vídeo de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre ego e ego espiritual. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o ego, né? Ele é muito mais comum, a gente escuta com muito mais facilidade por aí, né? Você com certeza já deve ter escutado sobre o nosso ego, né? Porque o ego, ele faz parte do nosso ser, né? Ele realmente, ele é uma parte nossa. Então, provavelmente você já escutou muito por aí que nós precisamos matar o ego, nós precisamos morrer o ego, né? E na verdade nós só precisamos observar e desidentificarmos com esse ego. E esse ego nada mais é do que o nosso falso eu. Eu até tô gostando mais de chamar de falso eu do que o ego, né? Porque parece que o ego ele foi transformado, né, numa coisa muito negativa, numa coisa muito ruim. Isso é uma coisa que me preocupa muito e eu vejo demais, né? Que as coisas vão tomando uma proporção na mídia, onde nós estudamos também, que às vezes a gente acaba indo para um lado, para um caminho que acaba confundindo ainda mais no processo do despertar. E o ego é uma dessas partes. Então a gente fica muito confuso, eu tenho que matar meu ego, ele não pode dominar e sei lá o quê. Então eu acabo brigando com aquele ego e eu acabo justamente me identificando com essa parte. E esse é o ponto muito importante, porque na verdade o ego são essas vozes que a gente tem dentro da nossa mente, que é o falso eu, que quando eu começo a me identificar com aquilo, eu começo a acreditar que aquilo é uma verdade absoluta dentro de mim. Mas pouco se fala por aí que o ego ele também é importante. Se ele existe, ele tem o seu papel, ele tem a sua função. Aonde mora a questão? É justamente essa identificação que eu faço com esse ego, que foi como eu falei, e isso acaba tendo as armadilhas que ele nos coloca. Então ele acaba nos aprisionando, ele coloca como se fosse o nosso inimigo interno e isso acaba criando muitas ilusões na nossa vida, na nossa mente, no nosso falso eu. Então o ego ele tem a sua função dentro de nós, dentro de cada um. Dependendo do nosso processo de evolução, se ainda estamos dormindo, se já despertamos, então ele faz parte, é como se ele fosse as nossas máscaras, né? Certa forma de máscaras de ilusão a cada fase da nossa vida. Então quanto mais eu identifico aquele ego, menos internamente eu estou em contato comigo. Porque quanto mais eu entro em contato com a minha essência, menos eu vou dar voz ao meu ego, a esse falso eu. Porque lembra, o mais importante aqui é a desidentificação deste ego. É o ponto-chave. Eu não preciso matar o meu ego. Eu só preciso observar e entender qual é o rebuliço que ele está causando na minha mente e o quanto que eu estou dando força para ele, potência para ele crescer ainda mais dentro de mim. Quanto mais força, quanto mais identificada com este ego, com este falso eu, mais isso vai crescer dentro de mim. E eu vou acreditar que aquilo é uma verdade absoluta. Então, ele acaba ficando com essa ilusão dentro de nós. E nós nos rotulamos através desse ego. E aí, onde que entra então o ego espiritual? Conforme a gente vai entrando no caminho do autoconhecimento, no despertar da consciência, no despertar espiritual, a gente vai acessando essas camadas internas. Então nós conseguimos entender o que esse ego, o que essas vozes da nossa mente já estão falando. Então a gente consegue muito mais fácil, com muito mais clareza, observar isso dentro de nós.
Então é como se a gente estivesse tirando esses véus da ilusão. Lembra que os véus da ilusão, sim, tem a ver com a identificação do ego. Conforme a gente vai tirando esses véus da ilusão, algo dentro de nós é como se realmente estivesse morrendo. Mas percebam o que está morrendo. Está morrendo o seu velho eu, que você estava identificado. Seja com 20, com 30, com 40 anos, você estava identificado com aquilo dentro de você. São as nossas crenças, os nossos bloqueios, os nossos traumas, quem a gente fala que a gente é a vida inteira dentro de nós, o que falaram pra gente. Então você imagina quanta informação tem dentro deste ego, dentro deste falso eu. Então, conforme a gente vai andando e caminhando nesse caminho do autoconhecimento, nós vamos rompendo essas barreiras, nós vamos tirando essas cascas dentro de nós, tendo mais clareza deste ego, dessas vozes. E aqui que mora um perigo que é muito importante de vocês observarem, tá? Porque a grande maioria que está me acompanhando aqui já está nesse processo de autoconhecimento ou que provavelmente gostam desse assunto. Então é aqui um ponto super importante para a gente observar, que é o quê? O ego espiritual. Então, o que significa isso, Roberta, né? Se eu tô justamente tirando as minhas camadas, se eu tô justamente tirando as minhas ilusões, os véus da ilusão, como é que eu vou acessar um ego espiritual? É aqui um ponto de observação. Por quê? Quando justamente eu começo a acessar outras camadas, acessar outras consciências, pode perceber, se já não aconteceu isso com a sua vida, acontece comigo até hoje. Eu tenho que me policiar e me observar a todo momento. Que é você começar a julgar ou começar a condenar alguém que não está no mesmo processo que você. Então, vou dar alguns exemplos aqui para vocês começarem a entender e identificarem isso dentro de vocês. Então, eu virei vegetariana, por exemplo, e começo a julgar quem come carne. Quem se esbalda num churrasco, numa churrascaria, e eu começo a falar e começo dentro de um almoço de família a falar o quanto que é bom, o quanto que não é bom comer carne, o quanto que está desmatando a Amazônia, e eu começo a entrar em julgamento porque aquela pessoa não está fazendo a mesma coisa que eu. Isso é o seu ego espiritual. Ou, por exemplo, comecei a acordar às 5 horas da manhã para meditar, e saudar o sol, e eu achar um absurdo que uma pessoa que está ao meu lado ou uma pessoa que eu conheço acorda às 8 horas da manhã e que não está nem aí para a vida. Eu estou julgando. Se eu estou em julgamento, com certeza é o meu ego. Então a gente só é uma nova roupagem, vamos dizer assim. Ele só passa de um ego tradicional, vamos dizer assim, né, para um ego espiritual. Ele só tem uma nova roupagem. Ele só faz um lado mais gourmetizado, vamos dizer assim, um lado mais espiritualizado. E aqui é mais fácil a gente se perder do que o ego normal. Porque quando a gente está no processo de ascensão, de crescimento espiritual, muitas vezes, e a gente às vezes não percebe isso, nós nos sentimos superiores àqueles que ainda estão dormindo, que ainda não despertaram, que ainda não estão no mesmo caminho que você. Só que se você voltar um pouquinho no tempo, até pouco tempo atrás você estava fazendo a mesma coisa. E provavelmente não admitia que alguém falasse que você estava certo ou errado naquilo que você estava fazendo. E por que que hoje você, mais espiritualizado, mais consciente, com mais conteúdos, porque assim, quando a gente começa a entrar nesse caminho, a gente quer devorar conteúdos de expansão de consciência e vídeos e cursos e podcasts e tudo mais. Então algo dentro de mim se sente superior àquele que não consome nada disso. Isso é o ego espiritual. Então, comecem a se observar o quanto que eu começo a ficar identificada com esse ego espiritual. E se eu estou identificada com qualquer ego que seja, eu estou em separação, eu não estou em unidade. Eu já não estou mais em contato com o meu eu superior, com a minha centelha divina, com a minha fonte maior que mora dentro de mim. Porque eu estou julgando, eu estou apontando o dedo para aquele que não é igual a mim.
Então, é muito comum às vezes acontecer de você começar a se despertar, começar a entrar para um crescimento espiritual e seus amigos de 20 anos, 30 anos atrás, que não estão nessa mesma vibração, você se afastar. É muito comum esse afastamento de pessoas que às vezes não estão na sua vibração. E isso faz parte do caminho, mas não que isso seja um julgamento vindo de você. Porque se é um julgamento, você está no ego. Então não queira matar o seu ego, nem o ego normal, nem o ego espiritual. Você precisa só entender o que ele está te mostrando. Você só precisa observar essas vozes que estão dentro da sua mente e transformá-las na maior neutralidade possível. Então, se você fala do ego e do ego espiritual, você só está trocando 6 por meia dúzia. E isso não é espiritualidade. Isso não é expansão de consciência. Isso é simplesmente você achar que você é superior porque você está desperto. E isso é um grande perigo na questão espiritual, na questão do autoconhecimento. Então isso é muito mais fácil e comum de acontecer do que você imagina. Não precisa se julgar, não precisa se condenar. Nossa, eu faço isso, Roberta, eu faço isso. Então não estou indo para o caminho certo de jeito nenhum. O mais importante é você justamente observar isso que está dentro de você e limpar cada vez mais, tirar cada vez mais esses véus da ilusão, seja no ego ou seja no ego espiritual. Lembrando que você é um com a fonte, que você é a sua centelha. Então, o mais importante é você sempre voltar para dentro e entender, observar, não se julgar e muito menos julgar o outro que não está no mesmo caminho que você. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, falando um pouquinho sobre ego e ego espiritual. Entre em consciência, entre em conexão com você, se pergunte, mas não se julgue. Todos nós estamos no mesmo caminho. Errar, acertar, aprender, evoluir, cair, levantar. Esse é o processo do autoconhecimento, porque é para a vida. Então, o orai e vigiai é eterno. Então, você precisa se observar e entender o que esse ego, ou o ego espiritual, está fazendo, que está separando você da fonte. Então, muita gratidão por você chegar até aqui. Espero que você tenha gostado e um grande beijo.